salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Te dou meu coração E tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. meus sonhos rendo a ti. E meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por mais uma noite estar aqui na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor cuidou de nós, Pai amado, nesse dia e nos deu um dia abençoado. Pai amado, nós sabemos que estamos em momentos difíceis, mas queremos colocar, Pai amado, diante do Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Nós queremos te agradecer pelos ofertantes, pelo dizimista, e agradecer, Pai amado, por cada um que trouxe aqui diante do Senhor, do seu altar, Pai amado, as suas ofertas. Que o Senhor possa estar retribuindo a cada um, em nome de Jesus. Assim oramos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos então assim elevar as nossas mentes ao Senhor, pedir que Deus possa abrir os nossos corações para que nós mesmos possamos nos capacitar a receber a palavra que só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos, ó Pai, pelos teus cuidados. Te louvamos, ó Pai amado, por esse culto belíssimo, ó Deus. Ó Senhor, como é maravilhoso estar diante da tua presença. Como é grandioso, ó Deus, estar diante do Senhor. E é por isso, ó Senhor Jesus, que neste momento nós te suplicamos, ó Pai. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa capacitar o teu servo. De tal maneira, ó Pai amado, que as palavras dele, ó Pai amado, possam ser as tuas palavras. Jesus, que as palavras que ele possa proferir, possa ser como espada de dois gumes, ó Deus amado, que atravessa os nossos corações. A ponto, ó Deus, de achar lugar, ó Senhor Jesus, aonde nós mesmos, ó Senhor, vamos nos convencer que só em Cristo Jesus nós podemos ter vida. Ó Senhor, capacita o teu servo. Usa o teu servo neste momento, ó Deus. Usa o teu servo grandiosamente. E da mesma maneira, ó Senhor Jesus, que teu Espírito Santo possa pairar no nosso meio, preparando os nossos corações, ó Deus, para receber a tua palavra. Jesus, que a gente não possamos ser pessoas de duros corações, mas sim, ó Senhor Jesus, pessoas receptivas à tua palavra. Ó Deus, usa esse culto conforme tu quer, pois assim é que eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Eu quero iniciar uma breve introdução e depois nós vamos entrar na leitura da palavra do Senhor. Mas o irmão Alex, no momento do aviso, ele estava falando que se o Senhor Jesus não voltar até domingo que vem, nós estaríamos aqui, né? E o Senhor Jesus pode voltar. Um dia desse à noite eu acordei na madrugada, uma melodia cantando bem suave, e eu acordei meio assustado assim. Na hora eu me perguntei, será que Jesus voltou?
Aí eu coloquei a mão do lado e minha esposa estava. Falei, se ele voltou, eu e ela ficou. Deu uma vontade de levantar e ir lá no quarto do Felipe para ver se ele estava lá. Falei, Senhor, mas eu creio que o Senhor não voltou e ele vai estar lá e eu vou estar aqui também. Mas assim também como aconteceu esse acidente agora, repentinamente. Essa pessoa não chegou a ir a óbito, mas ela podia ter ido tão rápido, um estrondo. Será que ela estava preparada? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Como está a nossa vida diante do Senhor? Fica a pergunta. E agora nós vamos para Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Meus irmãos, assentado como os irmãos estão, mas com toda a reverência à palavra de Deus, somente um versículo. Eu quero, diz os irmãos com reverência, nós vamos ler esse versículo. Lucas 17, 32. Só um minutinho aqui. Todos encontraram? Amém? Misericórdia? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Que o Senhor nos faça entender o que Ele tem a nos dizer nessa noite. Meus amados, Lucas, o contexto de Lucas 17, o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos. Ele então convida os seus discípulos e começa então a falar da segunda volta dele. Nós cristãos, nós crentes em Cristo, entendemos que Jesus se tornou homem, nasceu de uma virgem, se tornou homem, habitou entre nós, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu e prometeu voltar para buscar o seu. Foi preparar um lugar e vai voltar para buscar o seu. Assim como ele voltou para o pastor Milton, ele pode voltar, como o irmão Alex disse, para buscar toda a sua igreja, ou para buscar na morte, seja quem for, ou qualquer um de nós. Então, esse contexto, Jesus reúne os discípulos de Lucas 17, e está então dando uma advertência para eles: lembrai-vos da mulher de Ló. E nesse contexto, ele também estava falando da situação da igreja nos últimos dias. Como ia estar a igreja nos últimos dias? Como estaria a situação do povo de Deus nos últimos dias, quando breve estaria a sua volta? Então ele remete ao passado, ele remete ao Antigo Testamento, e ele lembra aos seus discípulos de Noé. Deus levantou Noé e falou para ele pregar que em um determinado tempo ele veria com o juízo. Noé então levantou e começou a construir uma arca, e durante 120 anos Noé pregou que o juízo de Deus ia vir sobre a terra e com a água e acabaria com a terra. Mas o povo estava vivendo como nos dias de hoje. O povo estava vivendo como se Deus não existisse. Estava casando, estava festejando, estava banqueteando, estava querendo enriquecer, estava passando por cima dos outros para levar vantagem, estava querendo levar vantagem na sua vida, vivendo como se Deus não tivesse criado ele, como se Deus não tivesse criado cada um de nós para o seu propósito. E Noé continuou pregando por 120 anos. E aí veio o juízo de Deus. E aí só salvou 8 pessoas, só Noé e a sua família. E ele lembra também de um fato que foi juízo de Deus, quando 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foi causa do juízo de Deus. Uma cidade que vivia em suas riquezas, em suas ganâncias, em suas maledicências, em suas prostituição elevadíssima,
a pessoa vivendo no pecado como se Deus não existisse. Deus então avisa Abraão: eu vou destruir essa cidade. Abraão intercede então a Deus, e Deus, pela sua misericórdia, salva Ló e suas filhas. Mas, pela misericórdia do Senhor, Ele deu a oportunidade através da intercessão de Abraão. E Ló e sua família foi tirado para fora. Mas a sua mulher, no meio do caminho, não obedecendo o que Deus tinha pedido para eles fazer, ela se torna então uma estátua de sal quando ela olha para trás. Vivendo como Deus não existisse. E Jesus então aqui faz questão de lembrar: lembrai-vos da mulher de Ló. E nessa noite ele está falando: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, aparentemente religiosa. A mulher de Ló, uma mulher que viveu, teve o maior privilégio em sua vida. Aparentemente, uma mulher cristã, ou vivia no meio dos religiosos, mas, no fundo, o que aconteceu com ela, nós percebemos que ela era só mais uma no meio da multidão. Ela era só mais uma mulher religiosa que vivia como cristã, mas que quando foi para obedecer o mandado de Deus, ela não tinha convicção. Ela pereceu no caminho. Jesus então está falando aos seus discípulos. Ele está falando aqui para os seus discípulos: lembrai de Abraão, lembrai de Moisés. Não, ele não está falando, lembrai de Jacó. Ele não está falando isso. Ele está falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ela, como se via ou entendia com quem convivia com ela, era uma mulher religiosa, mas pereceu pelo caminho. Então Jesus está fazendo um alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele está nos advertindo os discípulos, está nos advertindo também, meus irmãos. E ninguém gosta de ser advertido, não é verdade? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas Jesus aqui, ele está chamando a atenção porque ele nos ama, ele quer o nosso bem. Ele está advertindo porque nós podemos entender aqui, uma linguagem colocada por mim mesmo: Jesus é a água e tem um peixe fora d'água, e ele está falando: venha para a água, porque senão você vai morrer. É isso que ele está querendo para o seu povo: venha para mim, senão você vai morrer. E ele está aqui também, ele não está assombrando o povo: se você não vir para mim, você vai ser condenado ao inferno. E se nós não for, vamos ser condenados. Mas ele ama a todos. Assim como ele chegou em Jerusalém, e lá do alto ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quanto eu tentei colocar você debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os pintinhos. Ele não é o tirano que está querendo aqui colocar medo em você, em mim. Ele está nos alertando, nos dando advertência. Se nós não nos prepararmos, nós podemos perecer. Se nós não nos prepararmos, eu posso acordar à noite e colocar a mão de um lado e minha esposa não pode estar. Aí é tarde. Ninguém gosta de receber advertência, mas Jesus aqui, ele usa os critérios de advertência, e nós podemos ver que a natureza de quem adverte é para o bem. A natureza de quem está advertindo é Jesus, é um homem é uma pessoa que quer o bem de cada um de nós. Essa advertência é para o bem dos seus. Qual o caráter? O caráter de quem está advertindo é Jesus Cristo, Filho de Deus. É aquele que morreu na cruz pelo meu e pelos seus pecados. Não é uma pessoa qualquer, é Jesus Cristo, que sofreu, que pagou o preço pelo meu e seu pecado. E qual o propósito? Qual é o propósito da advertência? O propósito é nos alertar que mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus vai vir sobre a terra, vai vir sobre cada um de nós. Deus é amor, mas também é juízo. E Ele nos dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade que, para nós, então, receber a advertência. Provérbios fala que o tolo rejeita a advertência, mas o sábio guarda no seu coração.
E ele está falando aqui nessa noite, assim como ele falou para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló, uma mulher que aparentava ser uma serva de Deus, mas que pereceu pelo caminho, porque no fundo do seu coração ela não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, ela não tinha aceitado e reconhecido que Deus é soberano sobre as nossas vidas, por isso ela pereceu pelo caminho. Meus irmãos, e nessa noite nós vamos ver 3 pontos interessantes que nós podemos aprender com essa mulher. Um dos primeiros pontos é o privilégio. Poucas pessoas naquela época, meus irmãos, conheciam Deus verdadeiramente. Poucas pessoas no início do mundo conheciam Deus verdadeiramente. E o Senhor manifestou a Abraão numa terra pagã, a terra de Uz, e convidou Abraão a sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que ele ia conceder a ele pela fé. Abraão então levantou e obedeceu a Deus, e Deus manifestou o seu projeto na vida de Abraão. O projeto redentivo que salvou a mim e a você que está aqui nessa noite. E meus amados, Ló era sobrinho de Abraão, e Ló estava junto com Abraão. Então essa mulher, meus irmãos, ela teve o maior privilégio que nós podemos dizer assim. Ela foi sobrinha, casada com o sobrinho do homem, do pai da fé, o homem considerado o amigo de Deus. Ela certamente já estava ali quando o Senhor designou o propósito para Abraão, o que ele deveria fazer. Casada com um homem, segundo a Bíblia, Ló, um homem justo. Não era perfeito, mas era um homem justo, um membro da aliança. Ela foi casada com esse homem. Então ela teve muitos privilégios. E mais outros, como uma vez que o esposo dela foi raptado por uma tribo inimiga, e ela viu o poder de Deus então sendo manifesto ali, num lugar chamado Quedorlaomer. Ele foi raptado e Deus, pela misericórdia, fez um milagre e o seu esposo foi salvo. Então ela teve vários privilégios em sua vida. Ela viu o agir de Deus no meio da sua família. Mas ela era mais uma no meio da multidão. Os privilégios não salvam, meus irmãos. Privilégio não salva. Eu quero dizer aqui nessa noite, quero chamar a atenção aqui dos jovens, adolescentes, filho de crente, quem tem família, familiares cristãos, você que vive, que relaciona com pessoas verdadeiramente cristãs, que o privilégio de viver com essas pessoas, o privilégio de nascer num lar cristão, o privilégio de ter pais cristãos, avós ou tios, não vai salvar você. Eu nasci num lar cristão, mas certa fase da minha vida eu tive que ter um encontro com o Senhor. Eu tive que entender o queimor do meu coração, que o Santo Espírito me incomodava de eu reconhecer Jesus como Salvador. Quero contar uma história aqui para vocês. Talvez alguém não conhece. Charles Darwin, um homem muito conhecido, o pai da teoria da evolução, ou a teoria das espécies, um cientista. Muitas pessoas pensam que ele foi ateu desde o início da sua vida. Ele não foi ateu. Charles Darwin, um pai, uma família muito inteligente, muito rica, né? Seu avô Robert, seu pai Erasmo, todos médicos. Então, quando ele pegou a maioridade, ele foi para Edimburgo, na Escócia, para estudar medicina também. Chegou lá, ele desistiu, voltou para a Inglaterra e foi para Cambridge estudar na universidade, num seminário anglicano. Foi estudar para ser pastor. Nesse período, ele conheceu um zoólogo chamado Alfred
Russell Wallace. E conhecendo esse homem, eles começaram então, nos seus estudos, a questionar a revelação de Deus. Ele não era ateu. Apesar de que quando ele chegou no fim da sua vida, ele virou um agnóstico. Em 1859 ele escreveu um livro falando que era impossível conhecer a revelação de Deus. Um homem que teve todos os privilégios, mas abandonou. Achou interessante uma ideia de um outro homem com as suas ideologias e seguiu aquele caminho. Mas interessante, meus irmãos, na vida desse homem, a sua esposa chamada Emma Darby, em uma carta ela escreveu para ele, quando ela estava aqui no Brasil em viagem, ela escreveu e falando assim para ele: é muito perigoso deixar de lado a revelação que foi feita para mim e para você e para a humanidade. O meu maior desprazer é saber que um dia nós não vamos estar juntos para sempre. Porque ela sabia que o caminho que o esposo dela estava indo, ele estaria como a mulher de Ló. Ele ia perecer pelo caminho. Um homem que chegou tão perto do céu, que bebeu da fonte, então ele perece. E meus irmãos, jovens, meus queridos irmãos, quantos jovens nas universidades, quantas pessoas têm se perdido pela ideologia de Darwin, achando que nós, ser humano, nos evoluímos. Quantos têm bebido da fonte? Quantos jovens têm crescido em lar cristãos? Quantos jovens têm vivido a pessoa transformada por Jesus, e no meio da sua caminhada, então desiste? Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor Jesus, ele estava falando para o seu discípulo: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhai para este mundo. Você que abraçou o Evangelho, olhe para a cruz e caminhe em direção a ela. Não olhe para trás. Nós podemos entender aqui também, meus irmãos, que só quero aqui os irmãos abrir suas Bíblias em Gênesis, só para os irmãos entender aqui a situação desta mulher. Gênesis 19, 26, que o Senhor Jesus está fazendo com que os discípulos, fazendo com que nós hoje lembrem dessa mulher, porque o que aconteceu com ela está narrado aqui em Gênesis 19, 26. Diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Nós não sabemos como que aconteceu isso, mas nós sabemos que ela foi, juízo de Deus veio sobre a sua vida. Por que o juízo de Deus veio pela sua vida? Por causa do seu pecado, por causa da sua dúvida, por causa da sua desobediência. Porque o viver dela no meio da família, no meio da experiência do povo de Deus não foi suficiente. Ela então, no seu coração, o Senhor não tinha feito morada ainda. Ela podia ter muita informação, mas no seu coração não tinha havido ainda uma transformação. A incredulidade dessa mulher, no caminho, saindo da cidade, então, ela tinha dúvida: será que Deus vai fazer isso mesmo que Ele falou? Será que Ele vai pôr fogo nessa cidade? Ela olhou para trás. E nós vamos voltar aqui no versículo 16 do capítulo 19, diz assim: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão
e a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-o e puseram fora da cidade. 17. E havendo-os levado, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereça. O anjo do Senhor, pela misericórdia de Deus, pela intercessão da oração de Abraão, foi ali, pegou Ló e a sua família e arrastou para fora da cidade e mandou segui-los. E pediu, ordem de Deus, não olhe para trás. Mas no coração daquela mulher, no meio do caminho, a incredulidade era maior. Porque ela não era uma mulher temente a Deus. E ela olhou, desobedeceu e foi causa do juízo de Deus. Transformou numa estátua de sal. Repentinamente. Assim como esse acidente, que aconteceu instantâneo. Se nós não estivermos preparados, continuarmos vivendo, Deus não existisse, continuar pecando escancaradamente, nós podemos ser alvo do juízo de Deus. E aí pode ser tarde. Assim como foi tarde para aquela mulher. O dia que nós vivemos, meus irmãos, o dia que nós estamos vivendo, esses dias, nós estamos vivendo aí numa situação que as pessoas têm domesticado Deus. Têm feito de Deus, eu ordeno, Senhor, que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor só derrame a bênção sobre a minha vida. Eu quero só que o Senhor me dá riqueza, me dá aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito. Nós temos domesticado Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que esse Deus que é amor, que quer o bem para cada um de nós, Ele também é juízo. Não brinquemos com Deus. Não brinquemos com a misericórdia do Senhor. Um certo herege chamado Marcião, ele rasgou todo o Antigo Testamento da Bíblia e todas as citações do Novo Testamento onde reportava o Antigo Testamento. E ele diz que esse Antigo Testamento, o Deus desse Antigo Testamento é muito cruel. E nós temos crentes nos nossos dias, pessoas nos nossos dias, que têm vivido buscando só esse Deus que está no Novo Testamento. Só esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor. Deus é isso tudo, misericórdia e amor. E o maior amor que nós podemos encontrar é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do grande amor de Deus. Mas Ele também é juiz. Não brinquemos com a inteligência de Deus. Não brinquemos com o poder de Deus. Não brinquemos com a misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas rasgando da sua Bíblia o Antigo Testamento e as citações do Antigo Testamento. Eu quero viver só as promessas. Só quero viver o que me interessa. Aquela mulher estava com o coração na cidade. O coração dela estava lá. Ela saiu porque o anjo arrastou pela mão, pela misericórdia, mas o coração dela estava lá, impregnado lá. Talvez os bens materiais, talvez os seus amigos, talvez o seu ciclo de amizade, onde ela achava que vivia bem, estava lá. E ela, então, na promessa que a cidade seria destruída, ela talvez imaginava, será possível que vai ser destruído mesmo? Duvidou do que Deus tinha prometido. O coração dela estava lá. E João diz, na primeira carta de João diz, que quem amar o mundo mais que o meu Pai, o amor de Deus não está nele. Quem amar ao mundo mais do que a Deus, o amor de Deus não está nele. Como está a sua vida? Como está a sua situação diante de Deus? Você tem dúvida de que Jesus vai voltar um dia? Você tem dúvida que Jesus pode voltar para você e para mim a qualquer momento? Aonde está seu coração?
está no mundo, aí na faculdade, aí na escola, aí nos lançamentos de filmes, aí nessa... Aonde está seu coração? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que nós estamos, os jovens, muitas vezes influenciados pelo mundo. Nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, dias de sedução. Nós temos irmãos em Cristo, em países fechados, vivendo situação de perseguição, vivendo talvez fazendo culto em porões, onde não pode louvar ao Senhor alto, pessoas que não têm Bíblia, está buscando esse Deus porque reconheceu, teve um encontro real com Ele. Nós aqui no nosso país, não. Nós temos o privilégio de termos a nossa congregação aberta. Eu pergunto para você aqui, quem não tem Bíblia? Nós temos mais de uma cada um, né? 2, 3. Todos nós temos Bíblia. Mas nós temos deixado de lado, meus irmãos, porque, isso aqui, nós não temos dado valor. Isso é comum, isso aqui não é prioridade. A prioridade é a novidade que está acontecendo, é o filme que vai ser lançado, a coisa nova que está chegando no mercado. Isso é prioridade. Muitas pessoas aí, sedentas para ter a palavra, no mundo afora. Cuba mesmo, aqui perto. Quantas pessoas necessitam de Bíblia? E nós estamos vivendo num mundo de sedução, onde nós, os jovens, todos são seduzidos pelo mundo. E muitos talvez não abandonam o mundo, mas fica com um pé lá e outro cá. Um pé aqui tentando servir, um dia eu vou na igreja, essa semana eu vou ali estar junto com meus amigos. E o Senhor fala que não tem espaço para dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. E muitos jovens, muitos irmãos, muitas pessoas crentes, talvez até por muito tempo, têm se perdido pelo caminho, assim como a mulher de Ló. Porque em meio à sua caminhada, não tem tido convicção, não tem buscado realmente o conhecimento, o crescimento espiritual, para ter a convicção e a certeza de que Deus foi quem nos criou. E Ele criou para o seu próprio louvor. E Ele quer o bem de cada um de nós. Mas Ele quer também que nós o adoramos em espírito e em verdade. Muitos, assim como Darby, foi seduzido pelo caminho e abandonou sua fé. E a palavra de Deus, Jesus diz que ai daquele que faz um dos meus tropeçar. É melhor que marre uma corda numa pedra e se lance ao fundo do mar. Darby foi um desses, que fez muitos jovens nas universidades, nas escolas, se perder pelo caminho, pela sua teoria, pelo seu idealismo. E assim como cada um de nós, que não damos testemunho, que não vivemos aquilo que falamos, dessa maneira nós podemos fazer muitas pessoas perecer pelo caminho. E a palavra do Senhor, Jesus fala que ai daquele que fazer um dos meus tropeçar. O último ponto, meus irmãos, que essa mulher pode nos ensinar nessa noite, é que o juízo de Deus veio sobre ela, como diz o versículo 26, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A morte, meus irmãos, ela é inevitável, vai acontecer para todos nós. Assim como ela aconteceu para o pastor Milton nessa quarta para quinta-feira, né? Morreu, estava em sofrimento, mas morreu entre a família, abraçado e queridos. Todos nós sabemos da convicção que ele tinha, que quando ele fosse, ele ia estar na glória com o Pai. Este podemos dizer que é um momento solene. Paulo diz que morrer é partir e estar com Cristo. Morreu em Cristo, convicto da minha vida de intimidade, da minha conversão. Eu morri e parti e estar com Cristo. Morreu aqui, fui para estar com Cristo. Paulo tinha essa convicção. Agora imagine morrer como aconteceu esse acidente.
estou vivendo regaladamente, estou correndo pela avenida, acontece um acidente, eu morro. Tem convicção? Teve um encontro com Jesus? Está preparado? Ou está dormindo como eu acordei essa noite? Jesus voltou, eu fiquei? Minha esposa está aqui? Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus vai vir. Mais cedo ou mais tarde, ou ele vai vir para tolos, ou ele vai vir individualmente. As pessoas, diante dessa situação do mundo está vivendo hoje, meus irmãos, nessa situação toda caótica que nós vemos no dia a dia, que está acontecendo no nosso país, as pessoas costumam perguntar: onde está Deus diante dessa situação? O que está acontecendo? Onde está Deus? Tanta injustiça acontecendo. Nós podemos dizer que o Deus está de braço cruzado lá, inerte, só olhando. Mas eu posso dizer para os irmãos que o juízo de Deus está acontecendo para isso. O juízo de Deus está acontecendo aqui nos nossos dias. Paulo diz que a coisa mais triste para a humanidade é quando Deus entrega ele para o seu próprio deleite. Vocês querem assim? Você está querendo assim? Então viva. Nós temos livre-arbítrio. Você quer viver dessa maneira? Vive. Mas cedo ou tarde vem o juízo. Mais cedo ou tarde você vai pagar pelo preço da desobediência. Mais cedo ou tarde vai ser cobrado. Assim como o povo de Israel pediu um rei, Deus deu o rei a ele. Eles pagaram a consequência. Eu entendo assim, meus irmãos, como a América, os Estados Unidos, há 200 anos atrás, era o país mais cristão do mundo, onde as escolas era feito ali um culto, uma oração todos os dias. E aí veio a modernidade, veio os educadores, as pessoas de conhecimento e tiraram de dentro das escolas as orações. E eu fiquei analisando hoje, meus irmãos, quando eu estava estudando, só esse ano foi 28 ataques a tiros em escola, meus irmãos. É juízo de Deus, meus irmãos. As pessoas preferiram viver da forma que eles achavam que era certa. Deus não está punindo as pessoas, não. É consequência do pecado. Se eu escolho pecar, eu vou pagar com as consequências. Mas eu quero nessa noite, meus irmãos, dizer para você que esse Deus, que é juízo, Ele também é amor. E aqui nessa noite, nesse local, Ele quer dar a oportunidade para nós reconciliarmos. Ele está nos dando a oportunidade. Sempre que você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, de estar na casa dele e ouvir a palavra, Ele te está dando uma oportunidade de se reconciliar, endireitar suas veredas, endireitar seus caminhos, para que quando Ele voltar para você, ou quando Ele voltar para buscar a sua igreja, você está preparado. Porque naquele dia vai ser um dia de duas emoções. A emoção de estar com Ele e a emoção triste de saber que Ele voltou e você não foi. Aí você vai querer morrer. Você vai chamar a morte e não vai ter mais jeito. O salmista diz que se nós fosse contar os nossos pecados, ai de nós. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Ele nos dá a oportunidade e nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado. Ele nos dá a oportunidade a cada momento de reconciliar com Ele. Repentinamente a mulher de Ló foi ceifada. Só ele e suas filhas foi salva. Assim como aconteceu com Noé. Noé pregou. As pessoas riam dele, abusaram dele. As pessoas criticaram. Durante 120 anos. Mas veio o juízo de Deus. Foi salvo ele, 8 pessoas no total, e seus filhos e sua família. Ele virá com grande poder e glória sobre as nuvens.
E eu quero, quando escutar aquela musiquinha, tocar, não sei se vai ser música, vai ser trombeta. Eu quero estar do lado dele. E você? Examine a sua vida. E vê se o temor de Deus, se você não está tendo medo da volta de Jesus, se você dorme, chega na sua casa e deita e nada te preocupa, e se você acha que o que está sendo pregado, que a palavra de Deus é um livro antigo, que isso que está sendo falado aqui, isso é bobeira, isso é coisa que não vai acontecer, você pode estar da mesma forma daquela pessoa da época, das pessoas da época de Noé. Esse homem é um louco, esse homem é um tolo. Pense bem. Você pode estar duvidando do poder de Deus, assim como a mulher de Ló fez. Mas ainda é tempo. Se você tem essa dúvida no seu coração, hoje é tempo aceitável, hoje é dia oportuno. É momento de você reconciliar. É momento de você falar para Jesus: ó Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, assim, sou o pecador. Mas o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor conhece a minha vontade, o Senhor conhece o meu desejo, que é de sempre fazer a Tua vontade. E a cada dia aperfeiçoar, a cada dia buscar estar mais próximo do Senhor. Não estar como a mulher de Ló, vivendo como se Deus não existisse, vivendo no meio do povo como se fosse uma cristã, mas quando veio o juízo de Deus, ela não estava preparada. E essa noite é uma noite aceitável. Quero convidar você nesse momento a fechar seu olho, baixar sua cabeça e pensar. Há alguma dúvida? Há algum caminho que tem que ser acertado na minha vida? Há algo que precisa ser mudado? Eu não tenho convicção. Meu coração é um pouco incrédulo em relação a esse Deus. Será que Ele vai mandar? Será que esse Jesus vai voltar aqui um dia mesmo? Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é a palavra de Deus em linguagem humana. Em Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe, ó perverso, o seu caminho, ó iníquo, os seus pensamentos. Converte-te ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Este é o momento. Se há dúvida no seu coração, se há incredulidade no seu coração, se o seu coração está voltado para o mundo, se você talvez tenha até vontade de ter um compromisso real com Deus, mas a vontade de estar no mundo é maior, pense bem. Esse é o momento de você se reconciliar. Esse é o momento de você ter um encontro verdadeiro, para que quando Ele voltar, você está preparado. Assim como aconteceu com o pastor Milton. Assim como aconteceu com esse acidente aqui agora. Qualquer situação, você vai estar preparado. Quero perguntar nessa noite. Tem alguém nessa noite que não fez um compromisso real com Jesus? Que não teve um encontro real com esse Deus Salvador, esse Deus que é amor, que quer o melhor para os seus, esse Deus que é a água da vida, que está vendo o peixe fora da água e fala: vem para mim, se você ficar aí você vai morrer. Esse Deus que quer salvar, Ele está dando a oportunidade. E eu e você sabemos que amanhã pode ser tarde. Se tem alguém nessa noite que quer reconciliar, que quer entregar sua vida a Jesus, fazer um compromisso real com Ele e falar: Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida. E a partir de hoje não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim através da sua misericórdia. Tem alguém nessa noite que quer dar esse passo de confiança, tendo a certeza que a partir desse momento que você entrega a sua vida,
não você mais guiará, mas Ele guiará a vida, a sua vida. E quando vier o juízo, você vai estar preparado. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida? Tem alguém nessa noite que quer dar espaço de fé? Não quer viver mais como a mulher de Ló? Vivia aparentemente uma vida aparentemente cristã, religiosa, mas no fundo não teve o encontro com Jesus e foi juízo. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor nessa noite? Essa é a oportunidade, meus queridos. Não deixe passar. Não pense como aquele povo na época de Noé. Amanhã pode ser tarde. Vamos orar. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo esclarecimento, ó Pai, a advertência dada pelo Senhor Jesus a seus discípulos e dada para cada um de nós nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, estar em constante vigia, estar sempre vigiando, estar sempre procurando fazer a Tua vontade em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não teve um encontro com o Senhor, real com o Senhor. Que não sentiu o toque do Teu Santo Espírito, Pai. Mas que está sendo, por algum motivo, ó Deus, incomodado, quando coloca a sua cabeça no travesseiro, fica pensando. Pai querido, tem misericórdia dessa pessoa, que antes de pegar no sono, possa reconciliar com o Senhor, ó Pai. A Tua Palavra diz que nós não sabemos um segundo à nossa frente, mas nós pedimos a Tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia daqueles que ainda não teve um encontro real com Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que para os filhos, ó Pai, de crente, para os filhos de cristão, que o Senhor, ó Pai, é Pai. Nós sabemos que o Senhor não tem neto, ó Pai. O Senhor tem filhos e filhas. Aqueles que não teve um encontro ainda com o Senhor. Não viva só no privilégio de ter uma família cristã, mas que possa ter um encontro real com o Senhor, ó Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, ó Pai, que é esclarecedora, nos dá a oportunidade, através do Teu Santo Espírito, de reconciliar com o Senhor. Fique com cada um de nós aqui nessa noite, que nós possamos, ó Deus, a partir de hoje, ter sempre em nossas memórias a mulher de Ló. Sempre está lembrando, ó Deus, que ela não foi digna de receber, bendita de meu Pai, venha para o gozo eterno, porque ela duvidou da Tua Palavra, Senhor. Nós possamos refletir a cada dia, possamos aprender que sem Ti nós não somos nada, e sem o Senhor nós estamos condenados à perdição eterna, onde não vai ter mais retorno, Pai. Tem misericórdia de nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que o Senhor complete a palavra dele em cada coração. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Encontre em mim, oh Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam, há um Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser quero ser o teu
Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam, há um Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar.